Hoje, mais um papo de corre com um grande amigo de anos, Pedrinho, ou simplesmente, né, o cara. E aí, Pedrinho, tudo bom? E Thiaguinho, sempre um prazer estar contigo. Quanto mais nesse estúdio bonito. Gostou? Bonito nesse aqui, né, cara? espaço bonito aqui no Parque Shopping. Muito legal, muito legal. A gente está falando sobre empreendedorismo, a gente está se reencontrando aqui. Tem uns aninhos, né? Pelo menos assim, pessoalmente, né? A gente está sempre se vendo, né? Pelo menos uma vez por ano. Cara, então, eu queria trazer isso aqui, te contar, né, um pouquinho do Papo de Corre. A gente tem aqui histórias magníficas de pessoas, empreendedores da favela, fora da favela, que estão fazendo a diferença. Legal. E você é um cara que, para mim, é um espelho de felicidade, de empreendedorismo, de inovação também dentro da sua área. Né, cara? Você hoje, né, conselheiro do Firjan, fundou a Rádio Ibiza, mas antes de falar um pouquinho disso, eu queria falar para você o que é empreender para você, né? Trazer essa palavra tão bonita, né, do dicionário, mas eu queria pegar uma visão sua. O que é empreender? Então, Thiaguinho, eu acho que as palavras que entram na moda, elas tendem a ser romantizadas, né? Empatia, propósito, protagonismo. Empreendedorismo é uma que faz tempo tá nesse rol das palavras da moda. Empreendedorismo, para mim, se eu pudesse dar uma definição, é a capacidade que você tem de fazer da sua vida o seu melhor projeto. Isso é empreender. E está desassociado, se a gente expandir essa ideia, né, de você fazer da sua vida o seu melhor projeto, está desassociado de um negócio. É claro que a melhor forma de você empreender, levando em consideração carreira, levando em consideração futuro, é você associar isso a um negócio. Mas para você ser um bom pai, e você ter um grande pai, você precisa empreender. Porque se você fizer o que os outros fizeram, não vai dar certo com seus filhos. Se você quiser ter um casamento duradouro no mundo de hoje, você precisa empreender. Se você quer ter uma relação com a sociedade ou com o meio que você vive, que te satisfaça ou que crie impacto, impacto é uma palavra que você usa muito e você gera muito impacto, você precisa empreender. É muito importante desassociarmos a ideia de empreendedorismo, abrir um negócio. Abrir um negócio é empresariar. Você pode ser um grande empresário e não ser empreendedor. Você pode ser um grande empreendedor e não ser empresário. Acho importante desassociar esses dois temas para que a gente possa evoluir ou pelo menos pensar em empreendedorismo de uma forma que sim gere impacto. Porque se você é um bom educador de um filho, você gera impacto naquele ambiente que seu filho está inserido. E o Bento está aí para dizer, né? A gente tenta. Eu acho importante a gente ter em mente essa possibilidade de expandir, capilarizar essa ideia do empreendedorismo. Cara, é muito bonito isso. E aí, pegando a palavra empreender, mas a empreender na sua vida veio desde novinho, né? Mesmo na visão de intraempreender, né? Quando tu começou lá no Bradesco, né? Antes disso ali. Conta um pouquinho, vou trazer um pouquinho da visão aqui para quem está nessa visão entre empreender e tá trabalhando e intraempreendendo. Qual é a diferença ali dentro dessa circunstância da tua vida lá pro Pedrinho mais jovem, né? Chegando em quase 20 anos atrás aí. O que você falaria para esse Pedrinho lá do passado? O empreendedorismo, ele te tira da inércia. Você estava falando da vida em comunidade, né? O impacto, a geração que você leva com a sua startup, que já vai deixar de ser uma startup, que gera, inclusive, autoestima. Quando você faz chegar informação, conteúdo, produto, né? Que é o caso do seu negócio, a lugares que, teoricamente, as empresas não conseguem chegar. A ideia do empreendedorismo também funciona na dificuldade. Aliás, majoritariamente, o empreendedor é aquele que consegue ou que aparece a partir da dificuldade. A minha visão de empreendedorismo começou assim, ou a minha estrada no empreendedorismo começou assim, porque muito novo, começando a minha adolescência, meu pai faliu. Quando meu pai faliu, perdeu tudo. E aí, quando se perde tudo, e quando o tombo é grande, a família precisa se reorganizar, não tem jeito. E é difícil, né? É difícil e é uma escola. Ali começa a sua graduação, pós-graduação, pós-doutorado em empreendedorismo, porque você não tem outra alternativa. Primeiro que você não pode experimentar a inércia, porque a inércia te mata ali. Inclusive, te mata em termos de vida mesmo, né? Eu perdi meu pai, esse ano fazem 20 anos que meu pai faleceu. Tem isso tudo, cara. Muito por conta dessa quebra, desse tombo. Eu tô com 44 anos, eu tinha 12 quando meu pai faliu. E eu passei, então, minha adolescência inteira vendo meu pai perder tudo. E aí você não tem... Aí você começa
a entender e aprender e perceber que os planos já não podem ser feitos de forma tão acomodada, porque não vai dar certo. E aí você precisa se reinventar. Então, você era muito jovem, né? Muito jovem, mas a adolescência é esse momento de abertura. Sim. E para mim foi. Eu não posso fazer alguma coisa que demore muito tempo a me dar um retorno, por exemplo, na graduação, ou porque eu não vou ter esse tempo. Então, por exemplo, eu não podia fazer medicina e estudar não sei quantos anos para começar. Não tinha como. Aí eu fui para administração, porque era aquela que primeiro me permitia trabalhar. Então, são esses pequenos percursos, gatilhos, né? Percursos que vão te levando para onde você acaba se estabelecendo. E aí eu fui muito cedo, comecei a trabalhar com 16, 17 anos com meu pai, comecei a dar aula de jiu-jitsu, que era o que me dava dinheiro na época, porque era o que eu sabia fazer, molequinho. E daqui a pouco rompi e comecei a estagiar, a trabalhar. Tentei trabalhar na massa falida do meu pai. Foi ótimo para aprender que o fracasso ele é real. Ali eu vi que não tinha jeito mesmo, a questão da companhia de navegação, de tudo que meu pai tinha. E vi que... Mas aprendizados ali trouxeram muita coisa, né? A derrota, né? Você perder, isso vale para tudo. Vale no jogo, vale... Meu filho que tá jogando bola, eu vejo isso, né? O que é derrota te ensina, a vitória não é capaz de te fazer perceber. Para quem tá nos ouvindo, né? Tá na favela, tá com a sua empresa, com a dificuldade, né? Porque acontece, né? Qual o dia que você daria com essa percepção da tua empresa? Fazer uma analogia, né? Lá da empresa do teu pai que faliu, que teve ali os aprendizados, mas, cara, você depois deu a volta por cima. Então, não é um fim, né? Tem uma dica que eu acho que é uma dica de ouro. Tem sempre alguém bom querendo te ajudar. Você só tem que encontrar essa pessoa. Tem sempre alguém. Tem sempre aquela pessoa que vai te dar a mão. O problema é que a gente tende a achar que essas pessoas, elas vêm travestidas, né, ou vestidas de salvadores, né? O pai, aquele amigo que tá... Muitas vezes é uma pessoa que passa e te fala uma palavra. Você tem que estar atento. Muita gente, quando conhece o fracasso, o insucesso, ou está passando a dificuldade, tende a culpar o mundo por não lhe ajudar. E essa ajuda vem, grande parte das vezes, de forma orgânica. Se você estiver atento e entender que você está ali para aprender, principalmente diante da dificuldade, você consegue perceber isso nos pequenos momentos. Então, eu acho que essa atenção plena, porque quando você está na crise, você tende a se autoflagelar, né? Muita gente se vitimar, né? Aí não quer sair do lugar, né? E você, quando você vê, tem uma pessoa que está ali do lado servindo de exemplo, com uma situação pior do que a sua, com um sorriso no rosto, trabalhando, ralando, fazendo as coisas acontecerem, e quando você... Caramba, eu podia aprender com essa pessoa. Então, eu acho que estar atento é a dica de ouro, assim. Estar atento a pessoas que podem te ajudar, que não necessariamente são aquelas que você esperava que fossem te ajudar. Bacana, Pedrinho. E aí, então, dentro desse cenário, tu tá se vendo ali na sua empresa, do seu pai, familiar, que, pô, não estava dando quebrada. E aí? Fui estagiar. Fui embora. Fui arrumar alguma coisa para fazer. Entrei num lugar que eu não imaginava entrar, no Bradesco Seguros, que foi maravilhoso para mim, porque foi uma seguradora grande, gigante, uma empresa gigante, onde eu aprendi muito sobre processo. E dali, eu também aprendi a lidar, que eu acho que é uma coisa muitas vezes difícil, né, para quem empreende ou para quem tem o empreendedorismo a ver, que é lidar com a hierarquia e com o tempo. Quando você entra numa empresa grande, eu acho que essa experiência seria válida para qualquer empreendedor, né? Passar pelo menos 6 meses, 1 ano numa empresa, porque você aprende a esperar e você aprende a respeitar uma hierarquia. Alguém que está ali acima de você, no sentido de ter caminhado um pouco mais, ou por intelecto, ou por experiência, ou por tempo. Ou por estratégia. E a vida é assim. Não necessariamente. Você pode se achar o melhor, mas tem alguém que está melhor do que você naquele momento, porque conseguiu construir um caminho. E tá tudo bem. Então, ali eu passei por isso. E uma coisa que é importantíssima para a história do empreendedorismo. Eu não larguei o mundo corporativo porque eu queria empreender. Não, eu adorava o mundo corporativo, adorava ter um salário no final do mês. Bônus, eu não tinha problema nenhum com isso, porque eu de estagiário fui efetivado rápido e de efetivado eu passei num concurso interno que me deu rápido uma garoto jovem. Eu tinha um bom salário e tinha curado as feridas da falência do papai, porque eu com 19 anos já estava me bancando. E todo mundo achava que eu ia assim, fazendo administração numa grande empresa. Eu falei, esse é o percurso que ele vai seguir. Era o caminho natural.
A minha ruptura para o empreendedorismo, aí sim, abertura de negócio, empresariar com o Rafael, que é meu sócio até hoje, ela não veio por conta de frustração, nem por conta de um desejo utópico de abrir o meu negócio. Não. Importante dizer isso. Veio porque, situacionalmente, o Rafa me convidou para um projeto. Eu estava fazendo uma tese de monografia, entreguei esse projeto para ele, que era um planejamento estratégico. E ele falou, cara, eu não consigo implementar. E naquele momento eu falei, tá bom, eu quero implementar com você. Por isso que eu fui. Não tinha a menor certeza. E aí tive que Foi uma me oportunidade, endividar. então. Cara, foi... Mas Um muito acaso ali, né? Foi um acaso e uma aventura de poder estar com alguém que eu amava. É muito bom estar com as pessoas que a gente ama, né? E ainda bem que esse casamento se consolidou, né? Eu e o Rafa, a gente tem 22 anos, 23 anos de sociedade. Esse ano eu vou fazer 20, quase 25. Né? Sociedade é um casamento. É um casamento. E um casamento sem brigas, né? E aí você ficou Aí eu saí depois de 2 anos. Mas chegou a trabalhar no Bradesco e... Um pouquinho. 2 meses, mas aí não dava. Aí eu saí, montei um negócio, entrei numa empresa que também estava quebrada com ele, ficamos 1 ano, resolvemos o problema da empresa, que era uma produtora de comercial, e depois a gente montou a nossa. Aí montamos a nossa primeira produtora de comercial, a Tassurdo Produções, isso, cronologicamente falando, 2003. Aí ficamos até 2010 com a Tassurdo quase, mas em 2007 a gente tem a ideia da Radibisa, que aí foi o grande divisor de águas. A Tassurdo era uma produtora de comercial que fazia jingles, spot, trilhas, deu muito certo. Hoje não existe mais. Não existe mais porque ela tinha um prazo de validade. O mercado de produção de comercial estava se digitalizando. E o que significa isso, né? Contextualizando para quem entende, quem não é do quer setor. falar de empreendedorismo. Se produzia comerciais, jingles que vocês escutam, né, promocionais, aquilo tudo era gravado presencialmente e a tecnologia de efeitos especiais, por exemplo, era produzida em estúdio. Barulho de chuva, você tinha que ali pegar um espanador com água e fazer aquele barulho, você produzia as vozes. E começou a se transformar isso em algo digital. Você comprava um arquivo cheio de barulhos diferentes de chuva. Matou o negócio. Matou o negócio, como se via. E a gente pegou essa época de modernização, acertamos assim em cheio, porque a gente foi uma primeira produtora a se modernizar, mexer em custo e tal. E o negócio deu muito certo, 2 jovens, imagina. A gente estava inserido naquele mercado. E aí depois a gente percebeu que os espaços de venda... Eles eram projetos arquitetônicos. A gente olha aqui para fora desse espaço de vidro, né? A gente vê esses projetos arquitetônicos. Muita coisa se entregava, menos música. E aí a gente resolveu montar uma primeira empresa de identidade musical. Aí a gente experimentou a inovação. Até então a gente não era... E como foi mapear essa dor? Tipo, né? Foi simples. Foi simples? Foi simples, como eu acho que deve ser mais da metade, ou deveria ser mais da metade das atitudes empreendedoras. Conta pra gente. É o teu caso. Você tem um problema, ou você tem uma oportunidade que está ali, sempre esteve ali, mas ela não foi percebida. Por quê, Tiaguinho? E nossos espectadores aqui, telespectadores, né? Áudio espectadores presenciais. Esse mundo novo, esse mundo diferente. A gente tende a romantizar, a gente confunde inovação com inventividade. Você não precisa ser um inventor de uma coisa nova para ser inovador. Se você enxergar uma oportunidade, você está inovando. Muitas vezes, resgatar o que seu pai fazia é inovar no mundo de hoje. Porque as pessoas, às vezes, têm medo de achar que vai copiar, né? Tem medo. Winnicott, que era um grande pensador da infância e das relações humanas, dizia que a melhor forma de você estimular uma criança a ser criativa é fazê-la criar coisas que já foram criadas. Porque ela vai inventar do jeito dela, a criança... Ela vai reinventar, né? Vai trabalhar ali, né? Uma nova história para aquela... Foi o que a gente fez. A gente olhou... Na verdade, a ideia surge de um frame, de um recorte específico de um dia que eu fui passar num shopping como esse. Tá. E eu vi no mesmo corredor alguns tapumes dizendo, né? Vem aí e tal. E era um corredor inteiro de expansão com tapumes. Os tapumes, por si só, já eram um projeto arquitetônico. Já mostravam ou em 3D ou através de uma coisa com textura. E eu falei, meu Deus... Os projetos inovadores chegaram no ponto de venda. Vale lembrar que há 20 anos atrás, lojas eram espaços muito similares, com o mesmo projeto de iluminação, com o mesmo balcão, num lugar. O que mudava era o produto. De 20 anos para cá, a gente começou a experimentar os projetos arquitetônicos, a experiência do ponto de venda, as ações de merchandising. Merchandising. O logomarca, tudo isso começou a ganhar muita força. E aí, andando nesse corredor, eu falei, caramba, tá tudo
aqui, arquitetura, iluminação, visual, só não tá música. Então, já pegou aquilo ali no ar. Naquele momento eu falei, meu Deus, as pessoas ficam fazendo aquele mesmo estilo de música. Na época era uma proliferação do lounge, né? Que era a tal da música do elevador, tal. Eu falei, por que não se fazer uma trilha sonora específica para cada marca? E aí, quando eu cheguei no escritório, eu encontrei o Rafa e o Levi, que eram os meus sócios da produtora, e o Levi já fazia como DJ trilha sonora para as... O Levi hoje mora em Portugal, já fazia trilha sonora para as marcas como um grande DJ, entregando CD. Eu falei, caramba, por que a gente não cria uma empresa de identidade musical? Os dois falaram, você tá maluco, mano. Empresa de identidade musical? Não, eu ganho dinheiro aqui fazendo CD como DJ, vocês ganham dinheiro fazendo a produção de comercial. Ele não acreditando primeiramente na ideia, não vai dar pra você fazer uma empresa sobre isso. E aí vem uma coisa que muitas vezes, né, o empreendedorismo sofre com, que é você pesquisar a sua ideia, e aí você vê que ninguém fez, e você fala, se fosse boa, alguém já teria feito. Cacete, porque a maioria das ideias boas, elas estão esperando, né, alguém que tenha coragem de executar, né? De executar. Perfeito. E aí a gente fez essa experiência. O legal da história, Thiaguinho, que aí também tem a coisa das pessoas que te ajudam. Assim, a gente teve a ideia em março... 2007. 2006. Final de 2006. Em 2007 a gente pilotou. Só que os pilotos que a gente fez deram muito certo. Bacana. E aí, quando a gente foi ver, no final de 2007, a gente já estava com um portfólio gigante, já estava ganhando dinheiro, era uma mensalidade de recorrência, alguma coisa que era importante. Então fez um SaaS ali, né? Um modelo de SaaS. Exatamente. Então o negócio rodou. A gente esbarrava na questão da tecnologia, porque se você voltar nesse tempo, né, quase 20 anos. A tecnologia era cara. Como é que você fazia com a tecnologia de atualizar aquilo num ponto de venda diferente? Os computadores ainda eram hardware, os balcões ainda brigavam por espaço de uma tela de computador. Mas a gente surfou essa dificuldade. Essa era a nossa dificuldade. E começou com o quê? Com CD? Pendrive? Começou com um computador grande. Uhum. Que se desse problema, a gente tinha que mandar a logística tirar aquele hardware, levar para o escritório para a gente modificar a trilha. E a atualização dele era feita por CD. Mas era um CD que a gente não via se tinha atualizado, porque não tinha monitor. Caramba, olha que loucura. Caraca. A gente ficou um ano, um pouco menos de um ano com essa tecnologia. E aí foi o pulo do gato. O negócio só deu certo quando a gente bancou a ideia de se fazer um software. Imagina você fazer um software de ponto de venda em 2008. Caro. 2007, 2008. Além de caro, era assim, fadado ao fracasso. A gente brinca que a gente procurou aconselhamento de 3 caras que a gente super respeita, né? Alex Pinheiro era um deles, né, que é o prefacista desse meu primeiro livro. Bacana. Um cara que foi um dos primeiros caras a trabalhar com site no Brasil. Teve a Moractan, que foi uma grande agência da época. E ele falou, vocês estão loucos, isso vai dar errado. E ele brinca, ele fala, mas eu errei muito, porque eu sabia que ia dar errado e deu certo. E aí a gente foi pra cara e pra coragem, o negócio deu certo e a Rádio Bisa bombou. A gente chegou a ter escritório em São Paulo, em Curitiba. A gente teve esse projeto da tentativa de levar para Portugal com o Levi. A gente teve 60 funcionários. E o negócio roda até hoje muito bem. Pô, maneiro. E aí, nesse período, veio também todos os aprendizados de crescimento do negócio, né? Total. Então, minha dúvida aqui, né, curiosidade, né, para o público que está nos assistindo, como foi esse processo de escalar um negócio que começou pequenininho, né, ali em 2007, 2008, com a tecnologia ainda precisando se aperfeiçoar. Como que chegou esse processo? Fala, cara, tem um negócio aqui que tem como escalar, levar isso para grandes empresas e remodelar esse mercado que até então não existia, né? Tem uma frase do Luiz Meisler, né, que é o pai do Rony, que certa vez ele me falou um negócio do Rony da reserva, né, para quem conhece o Rony do empreendedorismo. Certa vez conversando com o Luiz, até era um papo de investimento na Rádio Bisa, na época ele estava vendo os negócios. O Luiz é um cara incrível. E ele falou assim para mim, Pedro, teu negócio tá organizado? E eu com a sinceridade falei, não, a gente é ruim de processo. Ele falou, que bom. Porque se você tiver tempo para se organizar, significa que você não está crescendo o suficiente. Porque o negócio que dá certo, ele cresce desorganizado. Porque o crescimento precisa ser maior do que o seu tempo e a sua capacidade de organização. Essa é uma leitura que eu estou fazendo aqui agora. E
Eu adorei, assim, eu nunca mais esqueci disso na minha vida, né? São aqueles tipos de ajuda que eu te falei, de quem você não espera. Porque São insights que vêm, né? Você desmistifica a ideia de que você precisa estar organizado, com a empresa pronta e tal. Então é importante fazer aqui, né? Essa digressão, sair do tema aqui pra gente falar, olha, cara, a gente não cresceu organizado, né? E a gente via que os clientes chegavam, todo mundo queria a história da Hardbiz e a gente tinha que se virar em melhorar a tecnologia e fazer o negócio crescer. Então essa escala veio, esse potencial, essa potência de crescer veio num ambiente desorganizado. E sempre que a gente foi dando pulos de crescimento, a gente foi se organizando. Eu acho que essa é uma característica de um empreendedorismo genuíno. Você aceita o desafio, você mata no peito e você vai fazendo a coisa. O que você não pode é aceitar esse crescimento sem se preocupar em organizar a casa. Aí não dá. Mas crescer com a casa desorganizada tá dentro do game. Tá tudo Se certo. parar para analisar hoje, né, o próprio Sebrae, né, e outros dados aí, que muitas das empresas não passam do primeiro ano, né? E quem passa, não passa dos primeiros 3. Depois dos 3, passa dos 5. Depois dos 5... Vai embora. Vai embora. Vai embora. E tem uma... Acho que tem uma coisa interessante. Isso vale para qualquer um que está empreendendo. Se você acha que empreender é difícil, mais difícil é crescer quando o seu negócio dá certo. É muito difícil crescer. Sabe por quê? Quando o negócio está certo e você começa a ter cliente e ganhar dinheiro, você fala assim... Os problemas são outros, né? Eu não vou sair daqui, não. Eu vou ter que mudar de sala. Eu vou ter que aumentar meu custo. Eu vou ter que contratar gente. Eu vou ter que melhorar o processo. Não vou fazer isso, não. Então é difícil você crescer. É difícil você, inclusive, aceitar que você está num processo possível de crescimento, passível de crescimento ou possível de crescimento, e que você tem que investir. Aí entra aquele ingrediente que está na veia do empreendedor, que é coragem. É o risco, né? É o risco. O empreendedor, coragem, eu vou para dentro. O empreendedor tem aquele... Para mim, na minha percepção, né, cresci com meu pai também empreendendo, né? É o risco, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente tem que arriscar. Então, quem tem uma vida mais confortável, ele não quer se arriscar tanto. Mas quem não tem nada... Vai para dentro. O cara vai falar, cara, amanhã eu não sei se eu vou almoçar. Eu vou buscar o máximo, vou me doar o máximo. A história do teu pai é muito legal, né? Quando ele, em vez de comprar o remédio pra tua mãe grávida de você, ele fala, não, vou montar a banquinha aqui e vou pra dentro. É isso, cara. Não pode ter medo de arriscar, né? Então, pegando um pouco dessa percepção de crescimento, qual foi o maior desafio dentro da Hardbiz nesses 20 anos aí de maturidade, crescimento e agora, né, indo aí para quais são as novidades? O que você está trazendo aí de novidade na Hardbiz? A maior dificuldade... acho que real, assim, foi a pandemia. Porque eu acho que ela foi para todo mundo, mas ao mesmo tempo, a pandemia foi o grande validador da cultura organizacional que a gente tinha plantado, semeado antes da Hardbiz, lá na Tassurda. Eu escrevi o Líderes, o livro que me deu a honra de ser finalista do Jabuti, em 2018. Bacana. E esse livro ele começou a ser escrito em 2017. Nele eu falo sobre o trabalho remoto, nele eu falo sobre a liberdade das relações trabalhistas entre colaboradores e empresa. Nele eu falo na necessidade de se quebrar a associação da liderança à hierarquia. Temas que, para mim, eram naturais, assim, que não foram validados nos livros, nem na academia. Foi o que eu fiz na minha vida. Bacana. Quando a pandemia veio, foi o grande teste. Tudo aquilo que eu estava falando podia ser aplicado, se fosse verdade, numa cultura pré-estabelecida. Foi o que aconteceu. A Hardbiz migrou. Ela já tinha a flexibilidade de trabalho livre, cada um trabalhava como queria, a hora que queria. E quando a gente foi quando a gente entregou os escritórios e a gente foi para o virtual, tudo funcionou muito bem. Ali, ao mesmo tempo que aquela pandemia foi o momento mais difícil, foi o momento de maior realização, não profissional, mas de cultura, ou pelo menos de legado. Porque eu falei, cara, aquilo que eu falei e que eu acreditava fazia e fez sentido, e faz sentido, que a empresa hoje funciona toda no digital, e a gente continua se cuidando e se gostando e se amando, todo mundo ali, sem gargalos e sem problemas, com uma entrega até melhor, porque cada um
soube fazer o seu papel. Então, eu acho que a pandemia foi o momento mais difícil para qualquer empreendedor, porque Total. não tinha muito como saber. Agora, a ideia da incerteza, que era o que a pandemia trazia para todos nós, a incerteza, ela é aquele momento em que você testa seus valores da fé, que é a capacidade de acreditar em alguma coisa que você não consegue ver, Ver, né? até a resiliência. Pô, eu envergo, mas eu não vou quebrar. Eu vou cair para dentro. Então, eu acho que a pandemia foi esse grande divisor de águas e, ao mesmo tempo, validador de tudo que a gente estava fazendo. Hoje, a Radbisa é uma empresa que mudou para o mindset digital. Acho que aí vale a gente poder fazer um outro podcast inteiro, porque tem muitas empresas que não têm no seu DNA o mindset digital. A gente foi uma empresa que, claro, sempre flertou com digital, mas a gente foi muito analógico, presencial. A gente era uma empresa que estava fisicamente presente nos lugares, a gente fazia muitos eventos e a gente teve que migrar para o online e a gente teve que aprender como é que as relações funcionam quando o mindset se abre ou se modifica para o digital. Então, hoje a gente é uma empresa do digital que se propõe a atender os clientes com velocidade, velocidade não pressa, mas né, velocidade, entrega e principalmente prestação de serviço. Você sabe, Tiaguinho, hoje a prestação de serviço é confundida. O marketing está em tantos lugares, né, que eu acho que todo mundo quer se comunicar. Eu estou escrevendo um novo livro que se chama Liderança Silenciosa. Bacana. E tem um capítulo que eu vou falar sobre o mercado do barulho. A gente está fazendo muito ruído, a gente está fazendo muito barulho, a gente está querendo comunicar tudo para todos e a gente esquece de fazer nossas entregas, né? Isso acontece na vida pessoal, isso acontece nos negócios. Total. Você tem que entender, você tem que atender qual é a principal função, qual é o principal compromisso que uma empresa tem com o seu cliente. Atendê-lo, ponto. Encantá-lo, né? Encantá-lo e atendê-lo. Você precisa atender. O que o cara precisa? O cara precisa que a encomenda dele, que ele comprou, né, no site, chegue. É o que você faz. Com conforto, se você faz segurança. isso via comunidade, se você faz isso via um player externo, não é problema do cara. Mas quando chega alguém e bate na porta dele, principalmente para quem está na comunidade, né, que de repente não tem uma campainha em casa, mas chega alguém e entrega um produto para ele num prazo incrível e fala, caramba. Gera recorrência. A empresa é Deu beneficiada. certo. Todo o ecossistema ele vai comprar mais. É isso. Então a Radbisa é essa empresa hoje, menos preocupada em se comunicar. Foi um grande case de comunicação, você acompanhou. Uma empresa que hoje está menos preocupada em se comunicar para fora e mais preocupada em para dentro se fazer valer de uma prerrogativa de a cultura fazer a música de funcionar. colocar o cliente no centro, né? É Eu vejo isso. muito isso, né? Quando eu vejo o teu case, né? De atender, de realmente fidelizar com princípios, né? A cultura da empresa vem Transparência, muito né? Importante. Transparência, honestidade. E eu vejo muito do teu DNA para os seus sócios reverberando nos seus colaboradores, né? Isso virou uma obsessão desde sempre. Assim, você não precisa vender dificuldade, né? Você pode muitas vezes falar, não, isso aqui dá pra gente fazer. Vamos cair dentro. E aí, vamos lá, depois da Radbisa veio as palestras, né? E aí eu quero trazer um tema muito legal, que é a questão, né, de todo esse movimento, né, da felicidade, né, do trabalho, dessa perspectiva, né, de um mundo novo, né, de novas oportunidades que as pessoas ganham na vida e às vezes não aproveitam. Queria trazer esse olhar, né? Como você olhou o mercado de palestras e começou a entender que aquilo ali é um nicho, né? Que estava também tendo uma oportunidade para você também contar a tua história. Né? Você sabe que a minha esposa, que não tem a veia empreendedora, a gente está casado há 15 anos e ela é uma executiva que tem 22 anos na mesma empresa, uma carreira linda, um profissional incrível de gente de gestão. A Marília diz que o empreendedorismo faz parte de mim. Eu nunca tive, e eu acho que eu não continuo tendo isso como um traço de caráter, sabe? Assim, você é empreendedor. Mas ela fala, cara, qualquer coisa que te joga na tua mão, você vai ver o melhor, um lado otimista que você tem e vai transformar isso num produto. O grande divisor, a grande experiência que eu fiz quando eu migrei para as palestras foi a ideia do empreendedorismo autônomo, que é a maior parte do empreendedorismo brasileiro. São aquelas pessoas que são sozinhas e fazem o seu negócio sozinho. E faz o negócio girar, né? Faz o negócio girar sozinho. Esse empreendedorismo que é o que gira a economia brasileira. E até então sempre foi coletivo.
Claro que o meu empreendedorismo... Eu tenho, por exemplo, a Marise, que é o meu fiel escudeiro. Um beijo, Marise, né? Que está comigo, a minha Obrigado, assistente. Marise, pela agenda do Ela é do maravilhosa. Pedrinho. Ela é. Ela realmente ela é parte de mim, na coisa das palestras e dos livros. Mas na parte do conteúdo, sou eu comigo mesmo. E é muito legal, porque quando você experimenta esse tipo de empreendedorismo, você não tem com quem dividir a culpa. Né? Aquilo é teu. Tu escreveu um negócio errado, falou um negócio errado, postou um negócio que não é legal, se vira, meu irmão. A culpa é tua. E aí é muito bom, porque você se reveste de uma responsabilidade, no caso do pensamento, das palestras, dos livros, que é para a vida, é um legado. Total. Aí não tem jeito. Porque uma coisa é você fazer uma empresa que errou num processo, outra coisa é você compartilhar um pensamento que virou livro, que foi finalista de um grande prêmio, mas que não foi validado lá na frente ou que caiu em desuso. E aí você precisa lidar melhor com a coisa da contemplação, do estudo, da validação, que é esse lugar que eu ocupo hoje. Ser um pensador público, né, trabalhar com pensamento como negócio, é de uma responsabilidade enorme, claro, mas é de um prazer também que é imensurável, porque quando você está né, compartilhando um pensamento que você julga ser importante e que muitas vezes ainda não foi compartilhado por ninguém, você precisa validar aquilo na sua observância sobre o indivíduo, sobre a sociedade, sobre o ecossistema. A ideia da felicidade foi essa. Eu contei, Tiaguinho, com a sorte, quer dizer, não sei se com a sorte, mas eu contei com tudo que acontecia. Quando eu comecei a falar de felicidade, eu fui quase que empurrado a falar disso, porque a felicidade para mim era uma prerrogativa de negócio. Eu não podia fazer um negócio transformando aquilo num fardo, e por isso que eu tinha me juntado com o meu melhor amigo, que era o Rafael, e a gente se divertia muito. Mesmo quando a gente estava ralando muito, o Rafael tem uma história igual a minha, de falência e tal, e a gente se divertia muito. E aí, quando você faz alguma coisa porque com quem você gosta, e você um match ali, né? Dá um match, e aí você começa a entender que a felicidade é um ativo. Foi assim. Não teve uma visão romântica sobre a felicidade. Só que a gente criou uma regra de que aquela nossa relação que era feliz precisava escalar para quem estava com a gente. Foi o que a gente fez com os nossos fornecedores. Então a gente começou a criar esse ecossistema de relações muito leves. E por que eu estou dizendo isso? Porque no mundo dos negócios, as pessoas vendem muitas vezes mau humor, vendem a impossibilidade de sorrir, se divertir. É gente que quer dizer que é importante porque tem uma cara sisuda ou porque traz um peso consigo. Isso não tem absolutamente nada a ver com a sua importância no negócio. Então a gente quebrou esse paradigma. E aí o negócio foi dando certo. Aí, depois de 10 anos, eu comecei a botar isso num papel. Falar, cara, peraí, tem uma certa regra aqui de convivência e de entendimento do negócio. Preciso levar isso para Eu preciso levar isso para fora. E aí começaram a me chamar para fazer palestras sobre isso. A palestra se autoformatou, porque eram as coisas que eu via acontecer. E quando eu vi, eu já estava com um convite para fazer o Empreendendo Felicidade, em 2015. 2016 a gente lança o livro, e aí eu entro de cara no mercado de palestras, não saio nunca mais. O que eu amo fazer. E vale dizer que se eu não tivesse uma equipe tão incrível como eu tenho hoje na Rádio Bisa, pessoas que estão comigo desde esse começo lá da Rádio Bisa, Lauro, Fernando, Renato, Ju que chegou depois, mas Marise, depois o Anderson chegou, mas são pessoas que fazem hoje. Alicerce, o Breno né? chegou, a empresa anda, a Vivi que está comigo, a Vivi toca o escritório de São Paulo hoje sozinha. Eu não participo. Inclusive, se eu participar, eu atrapalho. A Adri que está com ela em São Paulo conhece todos os percursos e todos os caminhos. Então, assim, quando eu olho para o meu time, quando eu olho para a minha equipe, Mary, que está na Holanda, fazendo as trilhas, está com a gente desde o começo da empresa. Eu não preciso mais estar na empresa para ela funcionar. E, ao mesmo tempo... Formou líderes, né? Eles são líderes. E, ao mesmo tempo que eu não estou, que eu estou seguindo uma trajetória, eu acabo trazendo as coisas dessa trajetória para dentro desse ecossistema, que é a Rádio Bisa. Total. Então, eu entendo um pouco essa fluidez, né, como algo necessário. Tu virou um embaixador da marca, né? Da marca, né? E de outras marcas, né? De outras ideias que nascem desse lugar.
Muito bacana. E aí vem os livros, né? Empreendendo Felicidade, você tem o Líderes e agora tem o Valor esse, Presente, Valor Presente, né? E o Naufrágio dos Afetos. E o que te motivou, né? Agora você falou nesse novo livro, né? Que você Liderança tá escrevendo. Silenciosa. Tem algum motivo? Tem alguma coisa que te inspirou? Tem, cara. O Liderança Silenciosa tem a ver, inclusive, com esse nosso papo. Eu recebi convite de uma editora, que não era a do Líderes, né? Eu tive meus livros na Record, fui muito feliz lá. E eu tive um convite de uma editora, falou que você precisa escrever um novo livro sobre liderança, porque você foi finalista do Prêmio Jabuti, o seu livro percorre o mercado corporativo e percorre, é muito legal. Eu estou fazendo agora, por exemplo, uma trajetória de liderança lá no IPT, no Instituto de Pesquisa e Tecnologia do Estado de São Paulo, que é um trabalho muito bacana, que fica lá dentro da USP, com líderes, com o livro Líderes. E aí muita gente falou que você precisa fazer um novo livro sobre liderança e tal. Aí eu falei, beleza, vamos fazer. E aí eu tinha uma ideia de fazer um livro que se chamaria Liderança 2050. Era um prognóstico de como é que a gente ia estar surfando a ideia de liderança 2050, quando os meus filhos estivessem adultos consolidados no mercado de trabalho, provavelmente com filhos, né? Isso era uma ideia, assim, né? Uma projeção, Uma né? projeção. E aí eu comecei a consolidar o que eu via de liderança, até que eu fui chamado para fazer uma palestra num convento no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, diferente, no convento das Irmãs Clarissas, no Mosteiro de Santa Clara, Santos Anjos, lá no Alto da Gávea, minhas amigas queridas. E eu fui fazendo a palestra lá, e o que elas mais me perguntavam era sobre o livro de liderança. E eu com meus preconceitos, né, cheio deles, pensando, pô, mas o que a gente vai falar de liderança aqui no convento? E elas foram me contando. E aí você foi absorvendo. De como que elas ali, sem holofote, sem comunicação, tinham uma escola de liderança. Porque quando elas fazem voto de castidade ou de pobreza, elas não têm acesso. Então como é que você escolhe um dia para lavar sua roupa de cama se você só tem uma? Porque você não pode ter excesso nenhum. Como é que você faz se você está na clausura e não tem ajuda externa? Quando uma lâmpada queima, você tem que se virar. E aí elas foram conversando comigo e eu fui vendo que ali dentro de um mosteiro, no silêncio, porra, elas entendiam muito mais de liderança do que eu. E eu fui pegando outros exemplos, o cracaço Felipe Luiz, né, que se aposentou, lateral esquerdo, que é o grande ídolo do meu filho. O Bento, a carreira do Bento é trilhada pelo que ele aprendeu olhando o Felipe jogar. O Bento é um menino que joga um futebol como o do Felipe, sem exageros, né, e com muita aplicação tática. E o Felipe, certa vez, conversando com o Bento, há quase um ano atrás, num jogo que a gente podia, o Bento, o Felipe fez questão de receber o Bento, uma hora de papo, o Felipe contando, né, que nunca quis ser capitão do time, porque como lateral esquerdo ele já passava 45 minutos com o treinador do lado dele, porque o lateral tá ali no canto, né? E ele falava, eu tenho obrigação, já que eu sou o cara que tô mais perto, a passar aquilo que ele tá pedindo. Olha que inteligência silenciosa, né? Quer dizer, você não precisa da abraçadeira, você não precisa da fala, você escuta, absorve e faz as coisas acontecerem. Então eu fui juntando essa ideia de que grande parte da liderança até se parece mais elegante, mais nobre quando silenciosa. E a gente tá nesse mundo do barulho, de ter que gritar, de ter que dizer que a gente tá fazendo. E eu falei, não. A gente também no empreendedorismo, a gente também precisa ser silencioso. Tem um valor enorme no silêncio, né? O que eu tô aprendendo com a tua fala é fazer mais. O subtítulo é esse. É esse. É liderança silenciosa sobre falar menos e fazer mais. É exatamente isso. Bacana. Boa percepção. E aí, de lá para cá, já são praticamente o quê? Quase 10 anos, né, de palestras? Quase isso, né? Não, mais. Não, de palestra mais. Os livros, eu lanço o primeiro em 2016, em junho, dia de São Pedro, 29 de junho de 2016. Mas eu já estava fazendo. Já estava há 5 anos fazendo palestra. Então eu comecei em 2000. A gente tem quase 15 anos de palestra. Cara, muito bonita a tua trajetória. E é uma delícia, né? Eu adoro, Tiaguinho, porque a palestra, primeiro que me faz rodar o Brasil, e conhecer o Brasil é um aprendizado assim, maravilhoso, né? E compartilhar conteúdo, conhecer caras como você, jovens, fazer essa troca é muito legal. Cara, é show de bola. E aí, de lá pra cá, vou entrar um pouco de família, né? Bento, Maria, né? Marília, né? Assim, a sua família é um case de sucesso. Assim, eu vejo já mais de 15 anos a gente conhece, né? Conheço, tinha meus 20 e poucos anos, hoje já tô com 36.
Então, eu sempre via ali um espelho seu, uma coisa bonita, assim, fraterna, bem bacana. E toda essa construção de moldar, né, uma família, né? Então, você que veio, né? Assim, você acha que você conta na tua história na palestra, que se eu me lembro, você acha que é o caçula de Mas, várias mulheres, né? isso aí. E dentro desse cenário, como você, né, formou a sua família, né? Então, tipo, pô, vou querer ser pai, né? Eu quero construir minha família. Isso já estava na sua cabeça desde sempre? Tava desde sempre, Tiaguinho. Eu faço parte de uma família extraordinariamente amorosa e feliz, assim, com todas as dificuldades. Todo mundo tem. Mas assim, a família para mim foi tudo. Continua sendo. As duas pessoas mais próximas a mim são minhas irmãs. Assim, a gente se fala todos os dias, sei lá, 10 vezes por dia. Os meus sobrinhos são os meus filhos. E eu aprendi que quando as coisas dão certo ou quando as coisas dão errado, e você tem essas pessoas que estão ligadas por você por sangue, por ancestralidade, né? Tudo fica mais fácil. Aceitar o sucesso e aceitar o fracasso. Total. Então eu sempre tive esse valor intrínseco, assim, a construção de uma família sólida. Sólida no sentido de... É claro que a gente não é dono do futuro, né? Mas de dar valor para casa, né? Para o lar. Você vai ganhando... Graças a Deus a vida foi muito generosa comigo, mas o dinheiro constrói uma casa, mas só o amor constrói um lar. Aí se você não tiver amor, você pode ter um palácio, uma casa, um carro... Não vai ter lar. Não vai ter. Não vai ter um lugar de aconchego. Você pode ter um lar morando num quarto e sala, num cortiço, né? Você pode dividir um banheiro, mas você pode estar se sentindo acolhido. Eu sempre tive esse valor. E depois que você tem filhos, no meu caso com 2, eu já tinha essa experiência com os meus sobrinhos, mas depois que você tem filhos... Muda, né? Você não tem como não ser otimista. Porque se você bota filhos no mundo... Brás Cubas é uma obra maravilhosa, né? Porque ele resolve não ter filho porque ele não quer deixar o legado da miséria para alguém, né? Ele que é um pessimista, tal, Brás Cubas. Quando você tem filhos, você tem que ser otimista. Você precisa acreditar na vida, você precisa acreditar no outro, no mundo, na humanidade, porque você botou filhos no mundo. Eles não têm culpa. E aí você reforça todos esses valores que eu acho que de alguma forma estão dentro da maioria das pessoas, que é de acreditar, de ter fé, de fazer as coisas acontecerem. E depois, quando você consegue consolidar nos filhos muitas das coisas que eram valor para você, aí a vida ganha uma outra projeção, Tiaguinho. Porque quando eu vejo o Bento e a Maria... Esses dias aconteceu um negócio lindo, maravilhoso, né? Vou te contar com o Bento. Eu cheguei aqui, você estava falando sobre o Bento, né? O Bento foi campeão do Mundialito de Futebol de 7. Estava vendo lá nas redes sociais, muito bonito. Na Espanha. É a primeira vez que um time brasileiro ganha. E a gente teve Vinícius Júnior e Paquetá lá tentando, né? Foi um feito histórico. Foram 10 dias de sonho. Eu acho que foi a coisa mais legal que eu vivi na minha vida, assim, toda. Nesses 44 anos. De tão intenso que foi. O Bento, um time maravilhoso. Todos viraram filhos, né? Alguns já eram, porque já jogam com o Bento há um tempo. A relação que a gente tem com essas crianças, com os pais. Ou seja... Foi um extraordinário que vai ficar para sempre na memória da gente. Mas como tudo que é extraordinário passa. E a gente voltou dessa viagem, numa segunda-feira o avião aterrissou e eu mandei o Bento para a escola, porque ele já tinha perdido uma semana inteira de aula. Tem que voltar a estudar. Segunda-feira, aterrissamos 6 da manhã, você vai para a escola. Ele foi para a escola. No dia seguinte, aí ele chegou da escola, tal, cansado, dormiu à tarde, a gente fuso horário e tal. E no dia seguinte, de manhã, na terça, a gente recuperou a nossa rotina. Eu fiz o café da manhã dele com calma, botei a mesa do café, acordei 5 horas da manhã, um pouco antes. Eu acordei ele, vesti, peguei a bicicleta e a gente foi para a escola. O Bento me abraçou por trás da bicicleta elétrica, a gente indo para a escola, e ele falou assim para mim: papai, eu adoro a nossa rotina. Cara, Tiaguinho, eu mudei de fase no videogame da vida. Por quê? Explica aí. Porque quando ele... Você imagina, ele tinha acabado de ter acesso ao extraordinário provavelmente o extraordinário mais extraordinário da vida dele, porque isso vai ser para sempre, ele ter sido ficou marcado, campeão mundial. Mas ele deu valor à rotina. Porra, cara, tem coisa mais incrível na vida do que isso? Quando você consegue passar para o seu filho, e aí podia ser para o seu estagiário, podia ser para o seu funcionário, o valor da rotina. Aí, gente, ó.
o valor do ordinário, porque a maioria da sua vida como empreendedor, ou como funcionário, ou como autônomo, ou como pai, vai acontecer no ordinário. Ordinário não é alguma coisa que é ruim. Ordinário nada mais é do que aquilo que está na ordem do dia. É aquilo que você tem que fazer todos os dias. É o carrinho que você empurra aqui, ó, todos os dias para levar o mantimento para alguém. É o balcão que você tem que, né, fazer, tá bonitinho para você receber um cliente. São as segundas-feiras. Que as pessoas odeiam, né? Você né? não vai conseguir pular a segunda-feira, porque você vai ter 52 segundas-feiras no ano. Faça o que você fizer. Mas faça o melhor todos os dias. Você vai ter que acordar todos os dias. Não tem como você dormir um dia inteiro, né? A não ser que você esteja patologicamente com algum problema. Então não adianta você não gostar de acordar, cara. Porque você vai passar a sua vida inteira acordando. Então a vida acontece, na maioria absoluta do tempo, no ordinário. Então quando o Bento fala pra mim, papai, eu adoro a nossa rotina, eu mudei de fase do videogame. Essa talvez seja uma mensagem muito melhor que ele me deu do que dizer, olha, eu sou campeão mundial de futebol. Quero um dia aqui de folga aqui, que eu ficar em casa. Exatamente. Lindo, cara, lindo. Deixa eu trazer uma outra perspectiva. Maria, né? Falando do Bento, e a Maria? A Maria é A Maria é a grande abertura, é o chakra, assim, que me abriu para experimentar uma felicidade abundante. Eu acho que a felicidade abundante tá na Maria. Por jeito, por ser a minha menina, pela relação que ela tem comigo. A Maria, ela traz consigo uma felicidade insuportável. Ela é uma pessoa leve. É a pessoa que mais me ensina sobre a vida, ou sobre a forma de se relacionar. E ela tá com quantos anos? 7. A Maria, ela é essa pessoa. E eu não tô falando isso porque, como pai, né? Assim, ela é alegria. A Maria tá sempre sorrindo. A vida para ela é sempre boa. Ela não tem peso em nada. Tudo para ela é leve, tudo para ela é fácil. E é legal porque a Maria, ela é aquele ser que conseguiu pegar de mim e da Marília, e da família, e dos avós, talvez por ter menos pressão, né? Porque o segundo filho, você é filho único, né? Você sabe como é que é. Sim. Você joga tudo no filho. Porque quando ele nasce, você tem um monte de coisa. E aí, quando nasce o segundo, você já não tem tanto tempo, porque você está dividindo o tempo com o primeiro. E aí você tira o peso, e aí a vida fica leve, né? Para essa pessoa. Né? E é o que a Maria faz com a gente. E tem uma coisa muito legal, né, Tiaguinho? Eu, como você falou, né? Eu fui criado no meio de mulheres, você falou aí. Eu só tive mulheres na minha vida. Só mulheres, né? Então, quando eu fui pai do Bento, apesar de ter tido os meus sobrinhos, quando eu fui pai do Bento, o Bento foi a minha osmose, né? Porque era aquelas coisas... Quando a Maria veio, foi a validação de tudo que eu tinha vivido no feminino. Então, ser pai de menina, pra mim, é muito fácil. Assim, porque você viveu isso. Eu vivi isso, então eu posso fazer isso. Eu recebi, né? Porque eu fui mais novo. Sim. Então, sempre foi uma relação de recepção. Agora, eu pego tudo isso e faço a doação. Então, é um caminho orgânico, para mim, muito orgânico, né, que tá aqui na flor da pele, assim, né? Do prazer que eu tenho de fazer uma... Hoje é quinta-feira, quando a gente tá gravando isso aqui. É o dia que ela tem judô e logo depois a ginástica. Então eu faço um rabo alto pro judô e logo depois eu tenho que fazer um coque com gel pra ginástica, né? Eu adoro. Mais do que ver o Bento amarrar uma chuteira, por exemplo, sabe? Então eu acho que tem esse feminino que hoje não é tão discutido assim, esse feminino abundante, essa felicidade, mas esse feminino abundante que a Maria me dá. É maravilhoso. Lindo demais. Trazendo aqui, a gente está caminhando pro final, te agradecer demais, mas eu sempre faço uma pergunta para os nossos convidados. Se fosse o Pedro de hoje, o Pedro de 25 anos atrás, quais são os aprendizados que você falaria para esse Pedro mais jovem? Ótima pergunta. A primeira coisa é que valeu a pena, eu diria para o mais jovem, né? Olha só, vale a pena você acreditar nas pessoas. Vale muito a pena você acreditar em você. Isso não é clichê não, tá, Diaguinho? Porque tem uma hora, quando a gente é jovem, assim, a gente tende a achar que o mundo tá querendo dar rasteira na gente, né? A gente acha que o pai e a mãe estão querendo sacanear a gente.
E você não perde nada acreditando nas pessoas, nada. Mesmo quando você toma na cabeça assim, porque a confiança, inclusive é um dos capítulos do Líderes, né? Líderes com Y e com Z. Então eu falo sobre as gerações, e por isso que esse recado vai para as gerações. Quando você confia em alguém e a pessoa te trai, quem perde é quem te traiu, não é você que confiou. A confiança é uma prerrogativa básica para que as relações sejam duradouras e verdadeiras. Você não tem como ter com alguém ou com alguém, com times, com amigos, né, com ascendentes, com descendentes, uma relação verdadeira sem confiança. Então, não deixe de acreditar nas pessoas. Acho que é a principal mensagem que eu daria. E, numa vida corrida, cada vez mais corrida, não perca o encantamento pelos ritos. Não deixe de celebrar as coisas. Porque os pequenos detalhes, pequenas vitórias. Pequenos e grandes, assim, porque a gente tende nesses tempos, né? Eu comecei a experimentar isso na minha adolescência, muito mais do que meus pais experimentaram, e hoje um jovem de hoje experimenta muito mais do que eu experimentava, que é essa fugacidade da vida e dos ritos. Eu não quero mais sentar na mesa, eu não quero mais passar uma hora num culto, ou numa missa, ou num centro. Eu não quero mais gastar um tempo no analógico, eu não quero mais conversar com alguém sem estar com o telefone do meu lado. Se permitam experimentar os ritos, resgatem a ritualística, ou criem uma ritualística para vocês, porque a vida sem rito não tem sentido. Cara, lindo demais. Te agradecer, mas antes disso eu queria trazer o Papo de Corre tá aqui por conta da Multistúdio, né? A Multiplan que está apoiando esse projeto nosso. Também os nossos, né, apoiadores, como Carteiro Amigo, a Lima Ferguson, a Parafernália, a Vai Fácil, a Make Buzz Comunicação, a Satori, a Viva Mídia e a Mandar. São eles que fazem a gente estar aqui se organizando, podendo trazer conteúdo e convidados especiais como o Pedrinho. Pedrinho, te agradecer demais por você estar aqui. Acho que foi uma aula. Já te conheci, né, desde os tempos lá de 2012, ali, quando a gente, né, estava ali nos meus outros empreendimentos, né? Então, eu pudesse também falar do Thiago do passado, que o Thiago de hoje está aqui. Qual é a mensagem que você daria para ele? Cara, eu traria para ele, cara, acredite, né? A vida, como meu pai fala, é dura, né? Mas a gente tem que ter resiliência, foco, porque a vida são feitas de oportunidade. E tem sempre alguém, como você fala, que vai te ajudar. Então é isso. Sempre ter oportunidade. Às vezes você tá naquela velha máxima, né? Pô, será que vai dar certo? Cara, se vai dar certo, não siga o seu instinto. Vá. Não, como meu pai fala, né? O fracasso, de fracasso em fracasso, a gente vai e traduz isso em sucesso. Né? Vai melhorando. Porque se a gente desistir, talvez um próximo passo que a gente estaria chegando, né, para conquistar ali o grande objetivo, né, que às vezes não é só financeiro, né? Tá falando de objetivo, né, de conquistar, né, de abrir a oportunidade de contar uma história. Então, o financeiro, as pessoas romantizam muito que o sucesso é dinheiro, né? E acho que você fala que não existe sucesso profissional que justifique o fracasso familiar. Né? É isso. E família não é só aquelas pessoas que estão dentro da tua casa, né? Tua família é essa que está aqui no estúdio. Todo quem está com você todos. Tem jeito. Né? Você fracassar como ser humano, não dá. É isso. Agradecer demais. Eu sou super fã, Thiaguinho. Parabéns pelo teu incansável trabalho de pensar comunidade. Se reinventar, Sou fãzão teu, fãzão da família, do seu pai. E queria também agradecer por esse espaço, todo mundo que deu audiência pra gente. Muito bonito estar aqui, muito legal. Curtam, compartilhem, deixa suas redes sociais pra galera te curtir, compartilhar esse vídeo maravilhoso. A gente vai fazer uns cortes bonitos, gente, que vai ficar legal. E aí? Pedrinho Salomão, vocês me acham no Instagram, me acham no LinkedIn. Lá no Instagram do Pedrinho Salomão, vocês podem mandar um direct, que a gente também fala. A Marise atende todo mundo. Se falar que veio do Papo de Corre, tem quantos por cento de desconto? Tem desconto. Vai lá, fala que escutou aqui no Papo, que a gente dá um super desconto. Aí, gente, leve pra sua empresa, pro seu negócio, que o Pedrinho é o cara. Obrigado, cara. Irmão. Beijo, Thiaguinho. Prazer. Você é um monstro, moleque. Valeu. Mais um Papo de Corre aí, gente. Abraço.